Olá, então começamos aqui com uma nova sessão biótica do nosso curso de biofísica, com um único capítulo que é a biofísica da visão. Então, antes de a gente entrar na biofísica da visão propriamente dita, onde a gente vai seguir aquele caminho de primeiro rever a anatomia e depois discutir a biofísica propriamente dita, vamos fazer uma revisão rápida da física da luz, que é uma radiação eletromagnética, e vamos estudar a sua natureza e propriedades. E então a gente tem aqui um texto para auxiliar vocês. Então, durante o século XIX existiu uma questão fundamental na física que gerou muita discussão científica de alto nível aí, e cuja pergunta era qual a natureza da luz. Como que a energia pode ser transmitida através do espaço ou mesmo do vácuo. Então, uma das visões iniciais de Christian Huygens, a gente está falando de 1629 a 1695, quando o Huygens viveu, então, portanto, o século XVII, e o Huygens já via a luz como um fenômeno ondulatório. Então, essa foi uma das primeiras visões que surgiram para explicar a natureza da luz. Depois, Thomas Jung, e já no século XIX, no início do século XIX, em 1803, ele fez experimentos demonstrando padrões de interferência quando um feixe de luz passa através de dois orifícios próximos. Então, a interpretação de Jung era que a luz ela seria uma onda que se propaga pelo espaço com as propriedades inerentes a ela, de frequência, comprimento de onda e a relação entre esses dois parâmetros, que é a velocidade c, que é a velocidade da luz, hoje conhecida, que é a frequência vezes o comprimento de onda. Na época não se conhecia essa constante e tampouco que ela era igual à velocidade da luz. Depois de Jung, então, Jung, os experimentos dele demonstravam claramente um padrão ondulatório também para a luz. Já Newton, ele propunha uma coisa diferente. Ele propôs um modelo corpuscular para a luz. Então, segundo Newton, o objeto luminoso emitiria partículas que sairiam da fonte emissora de luz e se propagariam em linha reta. Essas partículas, depois de baterem na retina, transfeririam sua energia a esta, permitindo a recepção de sensações que poderiam ser interpretadas pelo cérebro como uma imagem visual. Na verdade, essa era uma visão muito avançada que Newton tinha da luz, mas nessa época todos os efeitos físicos da luz conheciam, eles se ajustavam à interpretação da luz como uma onda. Então a teoria ondulatória ela estava mais em voga aí nessa época, e o Newton, nesse sentido, ele ficou um pouco esquecido. É, Mesmo porque essa não era compatível com os fenômenos de interferência, difração e polarização da luz, que a gente vai ver em algum slide para frente. Mas na virada do século XIX para o século XX, bem no início do século XX, é, vários fenômenos novos começaram a ser observados, e esses fenômenos não poderiam ser entendidos apenas com base na hipótese ondulatória da luz. Dentre esses fenômenos, aqui está o início da física quântica, da mecânica quântica, da teoria da relatividade de Einstein. Então estão a emissão de frequências de luz claramente definidas por átomos em gases ionizados. Então, se você dá energia para um átomo, ioniza esse átomo, aquece ou dá uma diferença de potencial, esse gás, os átomos desse gás produzem radiações, e esse fenômeno não era conhecido na época. Outro fenômeno eram as características espectrais da luz irradiada por objetos quentes e incandescentes. Então você fazia esse mesmo tipo de experimento que a gente relatou nesse primeiro item A, mas fazia passar por um prisma, por exemplo, e via raias espectrais. Os físicos olhavam aquelas raias espectrais e não tinham uma explicação muito coerente para isso.
Vale dizer então que ainda nessa época, que é uma época de ouro da física, desde a metade do século XIX até a metade do século XX, mais ou menos, ou quase na metade do século XX, a teoria atômica estava sendo construída por Niels Bohr, por exemplo, depois a mecânica quântica veio. Então, esse fenômeno tem a ver com essa nova ideia da estrutura atômica. E, por fim, a emissão de elétrons da superfície de metais resultantes da absorção da luz. Esse é o chamado efeito fotoelétrico e ele foi descoberto por Einstein. Então, de acordo com essa nova interpretação, a luz deve existir na forma de pacotes discretos de energia ondulatória eletromagnética que exibem todas as características das ondas eletromagnéticas, conquanto possuem também caráter corpuscular ou discreto de partículas. Então aí você tem uma mistura das duas visões. Então a luz realmente ela pode ser interpretada como onda, mas também como partícula, dependendo do tipo de experimento que você prepara para estudar a luz. Esses pacotes de energia eletromagnética são lidos como quanta de luz ou fótons, porque em 1900 Max Planck formulou esse conceito, o quantum. Essa nova interpretação sobre a natureza da luz serviu para estabelecer os fundamentos da teoria quântica, como uma nova forma de mecânica necessária para descrever o comportamento da matéria e energia ao nível de sistemas atômicos e das partículas elementares. Esse é o efeito fotoelétrico descoberto por Einstein, que corrobora a hipótese de que a luz é uma partícula. Então, se você incide uma determinada radiação, um determinado tipo de luz numa determinada frequência sobre um metal, os elétrons livres desse metal podem absorver essa energia e eventualmente o elétron que recebe essa energia salta para fora do metal. Então esse é o chamado efeito fotoelétrico. Isso acontece em metais, mas o mesmo efeito fotoelétrico pode acontecer na estrutura atômica de um átomo qualquer, de gás ou mesmo do organismo humano. Então, se você tem uma radiação, como o próprio raio-x, uma radiação eletromagnética, ele pode interagir com átomos do corpo e arrancar elétrons desse átomo, transferindo a sua energia para ele e arrancando elétrons, por exemplo, da camada K. Esse é o efeito do raio-x. E isso vai ocasionar um rearranjo desse átomo, vão ocorrer saltos quânticos para completar esse elétron vazio e geração também de radiação eletromagnética. Esse é o efeito fotoelétrico descoberto por Einstein. Como disse, ele corrobora a visão de que a luz pode se comportar como uma partícula, porque você interpreta isso como choque, um choque mecânico de uma radiação de uma luz que pode ser interpretada como pacotes de energia que se choca com os elétrons que, na verdade, são partículas de matéria. Então, na metade do século XIX, 1864, ali, James Clerk Maxwell, ele hipotetizou brilhantemente que os campos elétricos alternados, sempre que se tem uma carga em movimento, eles geram campos magnéticos. Isso aí vai se transformar no que a gente chama de que a gente conhece na física como eletromagnetismo. A hipótese de Maxwell previa que ondas eletromagnéticas poderiam ser produzidas por cargas ou correntes oscilatórias. E essas ondas viajariam através do espaço a uma velocidade de 300.000 km por segundo, que é aquela constante c, que é a velocidade da luz no vácuo, na verdade, de todas as ondas eletromagnéticas. Então, uma vez que essa é a velocidade da luz, que foi calculada experimentalmente, depois demonstrada por Hertz em 1888, se concluiu que a luz era uma onda eletromagnética então. E a sua velocidade dependia desses dois fatores aí, que a gente chama de constante elétrica, o μ0,
e constante magnética, o epsilon zero. Então, de uma forma qualitativa, uma onda eletromagnética deve ser uma onda que se propaga no espaço e que se caracteriza por um campo elétrico e um campo magnético variáveis no tempo. Essas duas variáveis estão relacionadas pelas leis conhecidas do eletromagnetismo. Então, o Hertz ele determinou experimentalmente, quer dizer, aí casou os dados teóricos de Maxwell com a experimentação da velocidade desses campos eletromagnéticos. As ondas eletromagnéticas existem em um espectro contínuo, composto de uma faixa ampla de frequência, desde as ondas de rádio de baixa frequência até os raios X ou os raios gama, que são raios de alta frequência. Aí está o famoso espectro eletromagnético, uma das maiores descobertas da ciência. Praticamente a nossa vida toda depende dessa figura aí, desse espectro. E então você tem vários fenômenos aí, você caminhando da direita para a esquerda, nessa escala aí, você teria o comprimento de onda, né, desde as ondas de rádio, passando por micro-ondas, infravermelho, que são ondas de calor, ultravioleta, os raios-x, raios gama. Então, uma série de fenômenos, mas o mesmo fenômeno físico, onda eletromagnética. E uma porçãozinha pequenininha do espectro aí, que vai de 10 a menos 10 a terceira ali, a 10 a 0, você tem o espectro eletromagnético visível, que são as radiações que sensibilizam a nossa retina humana e que a gente vai explorar daqui para frente. Então, aí está o espectro eletromagnético visível. Aqui tem uma divisão importante que a gente vai ver em outros capítulos lá. Então, à direita do espectro visível, a gente tem as radiações, inclusive o espectro visível, as radiações não ionizantes. Isso é, que não causam ionização da matéria, ou que não deslocam elétrons da matéria se interagirem com a matéria. Qualquer matéria. Aqui para nós interessa a matéria biológica. E à esquerda do espectro visível, a gente tem as radiações que causam risco à matéria biológica, aos seres vivos. Aí começando com os raios ultravioletas e indo lá em direção aos raios gama. Mas só que várias tecnologias aí desenvolvidas por o homem, inclusive tecnologias usadas para e outras funções aí na clínica médica, usam radiações ionizantes. O próprio ultravioleta, os raios X, os raios gama. Então aí se tem um risco, mas essas coisas a gente vai discutir na biofísica das radiações ionizantes. E aqui é a representação física de uma onda eletromagnética, como a luz. Então você, como onda, ela tem na verdade, aí duas variáveis que oscilam à medida que elas se propagam. Essas duas variáveis seriam o campo elétrico, representado em vermelho, aí ele aumenta, atinge um pico, diminui, aumenta por outro lado, diminui e assim sucessivamente. E concomitantemente, o campo elétrico, a gente sabe que um campo elétrico oscilante gera um campo magnético oscilante, representado em azul ali, mas com direção perpendicular à do campo elétrico. E a direção de propagação dessa onda eletromagnética aí, representada no eixo X, é perpendicular aos dois. Portanto, trata-se de as ondas eletromagnéticas são ondas ditas transversais, porque o sentido de propagação da onda é perpendicular ao sentido de oscilação, aí no caso dos campos eletromagnéticos, diferente do que a gente discutiu para as ondas mecânicas sonoras, que são ondas longitudinais. Muito similar com a discussão que a gente fez na física do som. Aqui a gente mostra as características físicas da luz e basicamente duas propriedades importantes. A amplitude da luz, representada aí por a letra A1 e A2, você está aí no item B, você está indo de A1 para A2, aumentando a amplitude,
E a sensação, quando você vê uma luz assim, um aumento de amplitude, é um aumento do brilho percebido pela nossa retina. E em C, um aumento do comprimento de onda. Então, se você altera o comprimento de onda, a sensação física que a gente tem observando esse fenômeno é uma mudança na cor da luz. Então, esses são os dois parâmetros principais: a amplitude e o comprimento de onda da luz que a gente está observando. Então, a gente tem aí o espectro visível, que vai, por um lado, o violeta próximo de 400 nanômetros de comprimento de onda, até 700 nanômetros, que a gente já está na faixa do vermelho. Esse é o espectro visível. Esse é o espectro que, assim como a gente viu no som, a gente tinha um espectro de frequência audível, aqui a gente tem esse espectro de frequências visíveis. Isso é diferente para cada tipo de animal. Os humanos veem nessas faixas, mas outros animais, vertebrados ou invertebrados, podem ver frequências que a gente não enxerga. Isso depende dos receptores que existem na retina e que a gente vai discutir depois. Para os experimentos físicos sobre a natureza da luz, é interessante que se use uma luz polarizada. Então, quando você tem uma fonte de luz, essa luz se espalha em todas as direções. Mas se você passar ela por um polarizador, os seus raios vão ser polarizados, isso é, eles vão se propagar em uma única direção. E assim, com essa fonte de luz polarizada, você pode fazer experimentos como esse experimento mostrado na figura da direita, que é a difração. Então veja, quando uma fonte de luz polarizada passa por um orifício, ocorre esse fenômeno da difração, que é um encurvamento dos raios de luz depois que eles saem deste pequeno orifício. Ali, se ele passar agora, se esse feixe de luz difratado agora passar por dois outros orifícios de igual tamanho, então você vai gerar duas fontes de luz. E essas fontes de luz se propagam até baterem no anteparo 3 ali. Mas durante esse trajeto há o que a gente chama de interferência das duas fontes luminosas, que pode ser do tipo construtiva ou destrutiva. Então, a interferência é um dos fenômenos da luz, assim como a difração, que corrobora a hipótese de que a luz se comporta como uma onda. Aqui novamente o experimento da dupla fenda. A luz polarizada passa, e quando ela passa pelos dois orifícios, ocorre a difração nesses dois orifícios, a difração da luz, e aí o feixe de luz se divide, e aí você pode ver claramente o padrão de interferência. Então, quando as ondas se encontram em fase ou defasadas, você vai ver no anteparo esses padrões de claro e escuro, que correspondem respectivamente à interferência construtiva e destrutiva. Então você vê esse padrão de franjas aí, claro e escuro, correspondendo basicamente a essa interferência construtiva e destrutiva. A construtiva, olhando na figura de baixo, é quando as duas ondas de mesma frequência se encontram em fase, e aí elas têm os seus picos aumentados, né? Então a amplitude da onda acaba dobrando. Se elas se encontrarem defasadas de 180 graus, então ocorre a anulação dessas duas ondas. Então esse é um fenômeno típico que mostra que a luz tem um comportamento ondulatório, assim como o efeito fotoelétrico que a gente discutiu corroborava a hipótese de que a luz se comporta como partícula. Então, ora a luz se comporta como onda, ora se comporta como partícula, e depende de quem? Na verdade, depende do observador. Se o observador quiser ver a luz se comportando como uma onda, por exemplo, ele faz um experimento de dupla fenda. Se ele quer ver a luz se comportando como uma partícula, ele faz um experimento de reflexão ou do
efeito fotoelétrico, por exemplo. E outro fenômeno bastante importante da luz é a refração da luz, porque ela permite a construção de lentes e também permite a explicação da formação da imagem no olho. Na verdade, nos permite compreender o olho humano como um sistema de lentes. Então aí a gente tem duas figuras, uma mostrando a reflexão da luz, essa à esquerda, mas também refração. Então, dependendo do ângulo com que o feixe de luz incide sobre uma superfície, parte dele vai ser refletido, é a onda que está saindo aí à direita para cima, e parte da onda vai ser refratada, aquela que penetra nessa lente aí, nessa estrutura de vidro. A refração ela está melhor mostrada aí na figura da direita. Você vê que um feixe de luz ele incide nessa superfície aí que separa dois meios de diferentes índices de refração com um ângulo alfa em relação à superfície, e esse feixe de luz ele sofre um desvio um desvio que faz o feixe se aproximar de uma linha que é normal à superfície. Então isso ocorre quando a luz passa de um meio que tem menor índice de refração, aqui por exemplo poderia ser o ar, para um meio que tem maior índice de refração, pode ser a água ou outro meio, um vidro por exemplo, e sofre esse desvio. O desvio é proporcional à diferença do índice de refração entre os dois meios. Quanto maior essa diferença, maior será o desvio, e ele está relacionado com a mudança de velocidade do feixe de luz quando ele atravessa essa interface. Então existe uma equação, que é a equação de Descartes-Snell, que relaciona esses parâmetros aí, o índice de refração, o ângulo de desvio e as velocidades. Então a refringência tem a ver com o índice de refração. Cada meio físico possui um poder de refringência característico. Então o índice de refração ele é uma razão entre duas velocidades: a velocidade da luz no vácuo, que são aqueles 300 mil km por segundo, sobre a velocidade da luz no meio diferente do vácuo. Então, como aparentemente a velocidade da luz no vácuo é a maior velocidade que a gente se conhece, embora a física já começa a demonstrar velocidades maiores que aquela, normalmente o índice de refração é maior do que 1. Então, a lei de Descartes-Snell ela relaciona isso. Então, o índice de refração do meio 2 em relação ao meio 1 é igual ao índice de refração 2 sobre o índice de refração no meio 1, que é igual ao seno do ângulo alfa sobre o seno do ângulo beta, que é igual à razão das velocidades V1 sobre V2. Essa tabela mostra o índice de refração de alguns materiais, por exemplo, água 1,33, álcool etílico 1,36. O ar é uma referência importante, porque como nós humanos somos seres terrestres, sempre a gente vai ter essa interface do ar com o olho, né? E no caso a primeira lente do olho, que seria a córnea. Então o índice de refração do ar ele é basicamente 1,003, e de diferentes tipos de vidro 1,52, 1,66 e vai por aí. Então cada meio tem um índice de refração específico, isso é, um poder de desviar a direção da luz quando ela passa por esse meio, e isso está relacionado à mudança de velocidade. Normalmente a velocidade, quando a luz passa por um meio de maior índice de refração, ela diminui, e isso ocasiona esse desvio. Esse é um experimento clássico de Newton. Então se a gente faz passar um feixe de luz branca por uma interface, por um prisma, por exemplo, e você tiver um anteparo do outro lado, você vai ver as cores do arco-íris, né? Vai ver as cores do espectro eletromagnético visível, desde o violeta até o vermelho.
Isso comprova que a luz ela é um conjunto de frequências e esse conjunto ele é percebido como a luz branca, mas que pode ser decomposta. E na verdade, no nosso olho o que vai acontecer é que a gente tem quatro tipos de fotorreceptores, três tipos de cones e um tipo de bastonetes, como a gente vai ver mais para frente, e cada um desses fotorreceptores é sensível a uma faixa específica do espectro eletromagnético. Então, e aí com isso a gente pode perceber as cores, né? Uma determinado número de gradações de cores. Então, se a gente olhar de forma mais detalhada o que acontece quando um feixe de luz passa através de um prisma, o que está acontecendo é que ele vai encontrar duas interfaces na sua trajetória. A primeira interface, o feixe de luz passa do ar, por exemplo, para a primeira face do prisma e sofre um desvio, quer dizer, muda a sua trajetória por causa da mudança do índice de refração, se afastando se aproximando, na verdade, da reta normal dessa superfície, e depois é, uma segunda refração, onde ele se afasta da reta normal à superfície, então sofrendo dois desvios em sequência. E na figura de baixo, você vê que se você tiver um feixe de luz branca, ele acaba se decompondo nas cores do arco-íris, são as cores que a gente percebe do espectro, que os seres humanos percebem do espectro eletromagnético. Sendo que cada faixa de frequência dessa, cada onda eletromagnética dessa, ela tem uma velocidade. E o vermelho, por exemplo, de uma ponta do espectro, ele tem maior velocidade que o violeta, ele desvia menos, que o vermelho desvia menos, sofre um menor desvio do que o violeta, e a gente pode, se a gente tiver um anteparo, a gente pode ver todas essas cores aí projetadas. Bom, visto então essa primeira parte do capítulo Biofísica da Visão, que fala das propriedades físicas da luz, agora a gente vai entrar no assunto propriamente dito, discutindo a estrutura, a anatomia do olho humano e a sua função, com os aspectos biofísicos e fisiológicos do que acontece aí nesse sistema visual humano. Então, o olho humano ele é considerado uma câmara fotográfica super automática, com os controles todos feitos pelo sistema nervoso central. Então a ideia é que qualquer objeto que a gente observe no mundo exterior, uma imagem dele seja projetado sobre a retina, como está mostrado aí na figura, na parte A, que está lá no fundo do olho, aquela membranazinha amarela que a gente vai discutir em mais detalhe nos próximos slides. E, de preferência, numa área específica da retina chamada fóvea centralis, que se encontra numa região chamada de mácula lútea. Então, e aí na figura ao lado ele está mostrando que esse é o mecanismo de funcionamento de uma máquina fotográfica, aqui no caso de uma dessas antigas, mas a luz também ela entra através das lentes da máquina e vai ser projetada no fundo lá da máquina onde está o filme que vai captar aquela impressão da luz. E nas figuras B e C, depois a gente vai discutir a trajetória dessa informação luminosa até que ela seja processada no sistema nervoso central e a gente tenha a sensação daquele objeto específico. Então a gente vai fazer uma análise aí mais minuciosa das diferentes partes anatômicas do globo ocular e depois discutindo cada parte anatômica com a função.
o olho humano ele não é limitado a apenas ver imagens. Então existe o que a gente chama de submodalidades da visão, que compreendem esses 6 itens aí. Então, o sistema visual serve para a medida da intensidade de luz. É uma função bem primitiva que evoluiu com os animais, com animais bastante primitivos. Eles já tinham receptores para detectar esse nível de intensidade de luz e relacionados aos ciclos de dia e noite. A localização espacial, posição dos objetos no campo visual, a medida do brilho dos objetos em relação aos demais e ao ambiente, a discriminação de forma, que é talvez a parte mais importante aí do sistema visual, diferenciar objetos ou seus contornos, a detecção do movimento dos objetos no campo visual e a visão em cores, que é a discriminação dessas frequências que vão aí no espectro eletromagnético de mais ou menos de 400 nanômetros a 720 nanômetros, vão do violeta ao vermelho. Então, tudo isso em conjunto, essas submodalidades formam o sistema visual, que é um sistema bastante complexo, e se a gente for falar em termos de sistema nervoso central que modula, que regula e que controla essas funções aí, normalmente essas áreas estão localizadas no córtex, no lado occipital, aqui atrás da cabeça, e se diz que a quantidade de neurônios é a maior se você comparado com todas as sensações, os, dos 5 sentidos. A visão é o que ocupa maior quantidade, que gasta maior quantidade de neurônios para processar todos esses tipos de submodalidades da visão. Aí está um olho humano isolado, e a gente vê que essa porção branca aí que a gente está observando é esclerótica, é a membrana mais externa do olho e que dá forma a esse globo ocular, uma forma rígida, né? Onde você vai ter a inserção da musculatura que vai movimentar o olho, e aí a gente consegue ver também a abertura da pupila, que seria o diafragma do olho. Não dá para discriminar aí a córnea, que é a primeira lente do olho, mas a gente vai ver todas as estruturas. Então, se a gente fizer um corte bem central, um corte sagital desse olho, aí a gente consegue visualizar melhor todas as estruturas, desde a córnea até a retina e a imersão do nervo óptico rumo ao sistema nervoso central. Então aqui nesse slide dá para a gente ter uma ideia das estruturas de algumas delas. Se a gente fizer um corte sagital, como ele está mostrando acima da figura, a gente pode ver ali a córnea, depois a abertura da íris ali, que é a pupila, o cristalino, que é aquela porção um pouco mais escura ali, que é a segunda lente do olho, e lá atrás, em vermelho, a retina e a formação da imagem daquela vela, que no caso está aparecendo aí de ponta cabeça, né, invertida, e aonde o disco óptico ali, da onde sai o nervo óptico. E depois a gente vai ver também da onde entra os vasos que fazem a nutrição dessa retina. A retina vamos dizer assim, a área principal, porque aí na retina estão localizados os fotorreceptores, além de outros tipos de neurônios. Então, a retina é um sistema nervoso, o tipo de tecido ali é sistema nervoso, mas esse sistema nervoso ele está exteriorizado, seria um tipo de sistema nervoso periférico, fora do crânio, fora do sistema nervoso central. A gente vai ver em detalhes, principalmente essas camadas da retina. Essa figura dá para a gente observar melhor. Também é um corte sagital. E veja, se você acompanhar um feixe de luz atravessando
esse olho, essas estruturas do olho, ele vai encontrar primeiro a conjuntiva, que é uma membrana protetora e que lubrifica principalmente a córnea, e aí já a córnea, que é essa primeira lente convergente aí em branco. Depois da córnea, então, vem o humor aquoso, na verdade ali uma câmara preenchida com esse líquido chamado humor aquoso. Esse humor aquoso é produzido por um epitélio aí, que é esse epitélio ciliar, que está representado aí por CC. Então aí tem um grupamento de células importantes que produzem esse líquido. Esse líquido, então, ele é produzido e é drenado, é renovado. Inclusive existe uma doença que é o glaucoma, que essa drenagem do líquido ela é falha, não é adequada, e aí esse líquido começa a se acumular nessa câmara. Como é uma câmara fechada, você tem um aumento de pressão que é transmitida para outra câmara atrás do cristalino, que é o humor vítreo. E isso é um problema, porque isso pode pressionar as células, os neurônios da retina, e podem prejudicar a sua nutrição, levando à morte neuronal, e isso causa um tipo de cegueira. Então, o glaucoma é uma doença que deve ser tratada. É o aumento da pressão dentro do olho. Então, existe uma pressão ótima aqui, a gente logo vê os valores, e o glaucoma é o aumento dessa pressão. Então, depois de passar para o humor aquoso, o feixe de luz entra agora na segunda lente do olho, que é uma lente móvel, é o cristalino. O cristalino, ele altera sua forma de acordo com se a gente está focalizando o objeto à distância ou um objeto mais próximo. Então, o cristalino é uma lente móvel, enquanto a córnea, que é a lente mais importante porque ela faz a primeira interface entre o ar e o olho, ela é uma lente fixa. O cristalino já é uma lente móvel. A gente vai discutir um pouco mais para frente. E quando o olho começa a perder essa elasticidade, ou o cristalino perder essa elasticidade, essa mudança de forma, a gente chama esse fenômeno de acomodação à distância. Isso causa um problema chamado presbiopia, que normalmente as pessoas com mais de 40 anos começam a apresentar. Não é exatamente uma doença, mas é um problema que surge com a idade. Passando o cristalino, então o feixe de luz ele atravessa o humor vítreo, e esse humor vítreo ele é transparente, o feixe atravessa e chega finalmente na retina. Depois da retina ainda a gente vai ter duas camadas. Entre a retina e a esclerótica, que é a última, tem uma camada chamada coroide. Essa coroide é uma camada ricamente vascularizada e que serve para nutrir especialmente os neurônios da retina. Outra doença pode acontecer aí, que é o descolamento da retina. Quando a retina se descola, ela se descola da coroide e, portanto, ela perde a sua nutrição, e isso pode ocasionar dano nos neurônios da retina. E ali próximo da retina, você vê o nervo óptico, que é formado pelo axônio de um grupo de células chamadas células ganglionares, que a gente vai ver melhor quando discutir a estrutura específica da retina. E também nesse espaço aí, que a gente chama de disco óptico ou ponto cego, entra a vascularização da retina. Essa é uma porção que não tem fotorreceptores, então se a luz bater nesse ponto cego, nenhuma imagem vai se formar, porque você aí não tem fotorreceptores, nem cones nem bastonetes. Então, em geral, essa é a estrutura do olho, e a gente vai discutir alguns detalhes de algumas dessas estruturas nos slides para frente. Esse quadro ele lista as funções ligadas a cada porção dessa do olho humano. Então, as diversas estruturas do olho servem para manter a forma e movimentar o globo ocular. Manter a forma, basicamente, é esclerótica. E ligados na esclerótica estão a musculatura que movimenta o olho. Então, é sempre, dependendo de onde você está focando a sua visão, se você movimenta o olho, é para você
fazer com que a imagem do objeto que você foca se projete exatamente sobre a fóvea centralis. Se você não pudesse movimentar o globo ocular, então você não conseguiria fazer com que seu foco fosse sempre na fóvea centralis. Conduzir a luz até os fotorreceptores, esse é uma função das lentes, e também focalizar a imagem dos objetos sobre os fotorreceptores é uma função das lentes. A condução tem a ver também com a transparência, então as lentes, a córnea, o cristalino e também os líquidos, o humor aquoso e o humor vítreo, em condições normais eles são transparentes. Podem haver doenças associadas aí, por exemplo, a catarata, o cristalino acaba ficando opaco. Se ele ficar opaco, quer dizer, se ele perder a transparência, os feixes de luz acabam não passando, são absorvidos e daí não chegam na retina e, portanto, você não tem visão daquele objeto. Nutrir, lubrificar e proteger o olho. A nutrição é feita pela coroide, a lubrificação pela conjuntiva, e a proteção do olho, por exemplo, as pálpebras e a própria íris protege contra o excesso de luminosidade. Então o olho humano ele sempre opera com um ótimo de luminosidade, nem muita luminosidade nem pouca luminosidade. Então existe um ótimo. Então se você tiver brilho em excesso, por exemplo, a pupila ela sofre miose, ela se fecha e previne que um excesso de luz entre para dentro do olho. Reduzir o ofuscamento, justamente essa transparência dessas estruturas. E também existe uma camada no fundo do olho, que é uma camada epitelial rica em melanina, que absorve o excesso de luz. Então isso reduz o ofuscamento do olho. Adaptar o olho a diferentes condições de luminosidade, esse é um papel específico da pupila, que é a abertura da íris. Então o sistema nervoso central ele pode controlar automaticamente essa abertura e fechamento da íris, do diafragma do olho. Conduzir as informações visuais para o sistema nervoso central, esse é o papel do nervo óptico. E processar as informações visuais, isso começa a nível periférico na retina, mas a maior parte do processamento, a parte mais complexa, é no sistema nervoso central, ocorre dentro do cérebro e principalmente nas áreas visuais que estão localizadas no córtex occipital. Essa é uma foto chamada aneritra, é uma foto que é feita com determinados filtros e você pode ver o fundo do olho. E aqui o que fica mais destacado é a vascularização da retina através da coroide, essa camada que nutre a retina. Então aqui a gente pode ver os vasos, esse DO é o disco óptico ou ponto cego, é o ponto onde os vasos entram no olho e por onde também sai o nervo óptico. E F ali é fóvea centralis, é um lugar da retina que a gente já vai comentar, cuja densidade de cones, que são os receptores onde a gente tem a nossa melhor visão, que é a visão fotópica, é justamente esse ponto aí. Então esse exame é importante porque, por exemplo, você pode ver descolamento de retina com esse exame de fundo de olho, diferentes aspectos aí clínicos do seu sistema visual. A gente tinha mencionado que a abertura da íris regula o diâmetro da pupila. E esse é o diafragma do olho. E essa abertura da íris, ela está sobre o controle do sistema nervoso autonômico, nos seus ramos, o simpático e o parasimpático. Então, se estiver predominando aí o parasimpático, você vai ter miose, que é a diminuição do diâmetro pupilar. E o contrário, midríase, quando você está sob a ação do sistema nervoso simpático, com o seu neurotransmissor principal, a noradrenalina. E existem diferentes situações em que pode ocorrer miose e midríase. Situações fisiológicas. Então, por exemplo,
focalização de um objeto muito próximo. Quando você vai trazendo o objeto para próximo do olho, a pupila começa a diminuir, o diâmetro pupilar diminui. Ambiente muito iluminado, como forma de proteção. Sono, a miose se acentua com a profundidade do sono. Na agonia e algumas horas após a morte, 12 a 24 horas. E na fadiga extenuante. Então, em todas essas situações aí, você tem predomínio do sistema nervoso autonômico e por consequência, você tem miose aí no olho. A midríase, focalização de objetos distantes, ambiente pouco iluminado, despertar no momento da morte e fadiga ligeira, cólicas, dores no orgasmo, ruído, odor e sabores fortes. Então, aí é um controle automático desse diâmetro pupilar que vai te facilitar aí a visualização dos objetos nessas condições. Nessa fotografia ele está dando destaque a essa porção anterior do olho aí. Então nessa figura ele mostra um pouco da córnea, aí o humor aquoso nessa câmara entre a córnea e o cristalino, a íris, que vai formar aí o diâmetro pupilar, e ali ele quer chamar atenção para esse canal de Schlemm. Esse canal de Schlemm ele está ali no corpo ciliar e é através desse canal que ocorre a drenagem do humor aquoso. Então, em determinadas situações patológicas, a drenagem ela é prejudicada justamente pelo fechamento desse canal, desse tubo aí, na verdade, um tipo de um vaso. E aí essa pessoa começa a acumular o humor aquoso e a pressão intraocular aumenta. Então essa é uma das causas aí do glaucoma. Então tem substâncias que fazem relaxar esse vaso e aí você facilita a drenagem. Então esse corpo ciliar é importante, uma importante estrutura do olho, porque além de produzir esse humor aquoso, ele participa da drenagem também. São definidos dois eixos com relação à direção de propagação da luz no olho, que é o eixo visual. Esse eixo visual é aquele que passa pelo centro das duas lentes, a córnea e o cristalino, e vai bater lá na fóvea centralis, que é aquela região que a gente já mencionou, é rica em cones. E também tem o eixo óptico, que é aquele que passa pelo centro das lentes e no centro do fundo do olho também. Então, o eixo óptico é um eixo mais geométrico, enquanto que o eixo visual ele é ligado à fisiologia aí do processamento da imagem. E aqui são destacados os músculos que controlam o movimento ocular. Então o nosso globo ocular ele tem movimento justamente para que a focalização sempre caia sobre a fóvea centralis, e esses são os principais músculos que controlam esse movimento. Veja que eles estão presos na esclerótica, que é aquela última camada enrijecida do olho. Então você tem aí o oblíquo maior e o oblíquo menor, que fazem esse movimento para cima e para baixo. O reto externo e interno, que fazem os movimentos laterais, e os oblíquos, que fazem os movimentos oblíquos. Então, o globo ocular ele pode se movimentar em todos esses sentidos dentro do raio de visão do indivíduo. E nessa figura, esses músculos podem ser vistos mais claramente, né, numa figura melhor, então mostrando a inserção desses músculos e os movimentos que eles fazem. Então tá lá o reto superior e inferior, o lateral, o medial, que lá na outra figura era chamado de externo e interno, e o oblíquo superior e o oblíquo inferior. Então a gente consegue toda essa movimentação. E aqui existe uma observação importante. Ele diz assim: a paralisação completa dos músculos ou a fixação da imagem em um mesmo ponto da retina resulta no rápido desaparecimento da visão. Isso é consequência da adaptação dos receptores.
Então, na verdade, o olho ele nunca está parado, ele sempre está no movimento, alguns chamam de nistagmo, um movimento é, de, de curta amplitude e alta frequência, que nunca deixa o olho parado num ponto só, para que não ocorra esse processo fisiológico aí de adaptação dos receptores e desaparecimento da imagem. Bom, entre as camadas do olho, se a gente pegar a esclerótica, a coroide e a retina, a mais importante, sem dúvida nenhuma, é a retina. E aqui tem três grupos de células principais, que são os fotorreceptores, as células bipolares e as células ganglionares, e duas células aí que também tem uma importância no processamento da informação horizontal, que são as células A máquina e bipolares. Bom, o primeiro aspecto é que a retina é sistema nervoso, como a gente já tinha falado, então é formada por neurônios. Então, tanto os fotorreceptores, que vocês podem ver abaixo da figura aí, antes dos fotorreceptores ainda tem o epitélio pigmentar, que é um epitélio rico em melanina, que absorve o excesso da luminosidade, dos raios luminosos, impedindo o ofuscamento. Então aí nos fotorreceptores você teria os cones e os bastonetes. De certa forma isso dependendo da área da retina, é discriminado. Então na fovea centralis você tem uma concentração maior de cones, existem três tipos de cones, o verde, o vermelho e o azul. E na retina periférica, à medida que você vai indo para a retina periférica, ou temporal ou nasal, você vai aumentando o número de bastonetes. Existe um tipo só de bastonetes, e é por isso que a visão mediada pelos bastonetes não é colorida e a visão mediada pelos cones é colorida. Isso aí depois a gente vai chamar de visão fotópica e visão escotópica. Então, na verdade, a gente tem uma dupla visão, uma visão adaptada para o dia. Nós somos animais basicamente diurnos, então a nossa melhor visão é a visão diurna, a visão fotópica. Mas a gente também pode enxergar em baixa luminosidade, isso é chamada visão escotópica, e ela é mediada pela ação a nível dos bastonetes. Então, veja, uma coisa interessante aqui, ó, se vocês olharem na parte A da figura, você tem uma lanterna emitindo um feixe de luz que penetra, passa pela córnea, humor aquoso, cristalino, humor vítreo e vai bater na retina. E aqui embaixo, na B, você está vendo a trajetória da luz. E veja, o objetivo principal aí é a sensibilização dos fotorreceptores. E veja, a luz tem que atravessar a camada de células ganglionares. Essas ganglionares, elas formam o nervo óptico, o axônio delas forma o nervo óptico, atravessa a camada de células bipolares, as verdinhas ali, e depois chega a nível dos fotorreceptores. É até meio paradoxal, né? Ela ter que atravessar, por que ela não bate direto nos fotorreceptores? Aí a gente teria que inverter essa sequência de células aí. E finalmente ela bate, o que não sensibiliza os fotorreceptores é absorvido por esse epitélio pigmentar. Então essas são as três camadas principais. E aí as células, outra coisa importante, aí, onde você tem núcleo de células, ou soma dos neurônios, onde está o núcleo das células, por exemplo, ganglionares, bipolares e os fotorreceptores, aí você tem, alguns autores chamam de camadas nucleares. E aonde você tem sinapse entre essas camadas, então a gente tem dois grupos de sinapses aí. A sinapse entre os fotorreceptores e as células bipolares, e aí você tem uma camada plexiforme que a gente chama de plexiforme externa. Então significa, isso é uma sinapse química, significa aí que vai ser liberado neurotransmissores, e aqui basicamente o glutamato. E outra camada de sinapses, que é a sinapse entre as células bipolares e as ganglionares. E ali então você tem a camada plexiforme interna. Então, nessa camada de sinapses aí, você tem as células amáquinas. Então elas fazem uma interação longitudinal ao nível dessas sinapses, das células bipolares com as células ganglionares.
E já as células horizontais, elas têm o mesmo papel, formando uma interação longitudinal aí nas sinapses que ocorrem entre os fotorreceptores e as células bipolares. E aí vai haver um fenômeno de inibição lateral. Isso significa o seguinte, olha, nesse feixe de luz amarelo aí, esse seria o foco da visão, né, nessa situação. Então aí são excitados as células que estão diretamente envolvidas nesse foco, e as células que estão ao lado, elas são inibidas justamente por esses neurônios, pelas células amáquinas e horizontais. Então elas são interneurônios, são neurônios inibitórios, elas liberam o neurotransmissor inibitório chamado GABA, que é o ácido gama-aminobutírico, e fazem essa inibição lateral. Isso é muito importante para melhorar o foco da visão, ter uma resolução maior nessa visão. Então, basicamente, essas são as camadas mais importantes. Então, todas são neurônios, algumas são neurônios mais modificados, como os fotorreceptores. A gente vai ver mais para frente, quando a gente falar propriamente do fenômeno da visão e dos fotopigmentos, a gente vai discutir um pouco mais em detalhe a anatomia dos fotorreceptores, dos cones e dos bastonetes. E essa figura é só para reforçar as três principais camadas de células que existem na retina. Nessa figura, a figura já está invertida, mas vejam, o sentido da luz aqui, ele vai de baixo para cima, mas como as células estão invertidas, aqui corresponde ao mesmo aspecto da figura anterior, só que a luz lá vinha de cima para baixo, mas as células ganglionares estavam em cima. Agora as células ganglionares aqui, elas estão embaixo. Então a luz passa pelas células ganglionares, que fazem sinapse com as células bipolares, e aqui vocês têm as amáquinas, que fazem a inibição lateral nesse nível sináptico aqui. Depois a sinapse entre as células bipolares e os fotorreceptores, e as células horizontais fazendo a inibição lateral ao nível desta sinapse. Então essas são as três camadas principais aí que vocês devem guardar na organização da retina. Outro aspecto importante é que, está dizendo ali, para o nervo óptico. Significa que o axônio das células ganglionares, o conjunto de todos esses axônios, vai formar um nervo óptico. É da onde sai a informação visual periférica, registrada nos neurônios da retina, para o sistema nervoso central. Essa trajetória a gente vai ver mais para frente aí. Então, a partir desse slide, agora a gente vai começar a discutir um pouco dos aspectos biofísicos e também fisiológicos envolvidos com a visão. Então, como a gente falou já, o olho tem um conjunto de duas lentes, a córnea, que é uma lente fixa, a principal lente do olho, e o cristalino, que é uma lente móvel. Como também a correção de alguns defeitos da visão, defeitos relacionados principalmente à forma, são corrigidos com lentes, então é interessante a gente recordar os tipos de lentes que existem, discutidos aí na parte física que é a óptica. Então veja, existem as lentes convergentes que estão colocadas aí em azul e mostrando três tipos de lentes convergentes. As lentes convergentes em geral elas têm as bordas da lente menos espessas que o centro da lente. Então você pode ter uma lente biconvexa, e aqui esse é o tipo de lente que é o cristalino, uma lente plano-convexa e uma lente côncavo-convexa que parece muito com a córnea. Então a biconvexa parece muito com o cristalino, a côncavo-convexa parece muito com a córnea. Essas são as lentes convergentes. Então as duas lentes córnea e cristalino são lentes convergentes. E as lentes divergentes, que aí são usadas mais para correção de defeitos de visão, são as lentes divergentes. Então a gente tem três tipos aí, a lente bicôncava, a plano-côncava e a convexo-côncava. Diferente das lentes convergentes, as bordas aqui são mais espessas que o centro. Então você teria a bicôncava, a plano-côncava e a convexo-côncava.
E nas figuras ao lado, você tem a formação de imagens nessas lentes. Então, em cima, uma lente convergente, você tem a imagem aí dessa vela. Então, você tem o raio A. O que acontece numa lente convergente? Quando um feixe de luz bate numa lente convergente, ele muda a sua trajetória e se aproximando da reta normal ao centro da lente e passando pelo seu foco, né? Aí em B é um raio que passa pelo centro da lente, e aí os raios que passam pelo centro da lente eles não sofrem desvio. E em C você tem uma trajetória inversa, né? Se você sair com um raio paralelo à lente, ele vai passar pelo foco anterior da lente, é o que está sendo mostrado aí na figura C. Então o raio que passa pelo foco anterior, ele sai da lente em paralelo ao eixo principal. Então, na união desses três raios de luz aqui, eu tenho a formação da imagem em uma lente convergente, que nesse caso aí ela é invertida, ela é uma imagem real, porque ela é formada pelo encontro desses raios, e ela é formada à direita da lente, então uma imagem real, e que pode ser projetada sobre um anteparo, e invertida, aí ela pode ser maior ou menor dependendo da distância do objeto à lente. Então essa vai ser a imagem formada no fundo da retina. A gente já vai ver isso. E a lente divergente, por sua vez, os raios que batem nessa lente, eles divergem, quer dizer, se afastam da reta normal à lente. E aí o prolongamento desses raios, ele forma o foco que está colocado na frente da lente. Aí, no caso, ele é um foco virtual, e a imagem formada, quando você une agora com aquele raio que passa pelo centro da lente, que não sofre desvio, você tem a formação de uma imagem virtual. Então as lentes convergentes formam imagem virtuais, e essas imagens não podem ser projetadas sobre um anteparo, porque elas são formadas pelo prolongamento dos raios que emergem da lente. Aí estão então os dois tipos principais de lentes. E esta é a imagem formada sobre a retina. Então você tem essa letra R aí, que seria o objeto observado pelo olho, e a imagem lá na retina é uma imagem real, porque ela é formada pelo encontro dos raios, justamente nas fóveas centrais. Ela é invertida e nesse caso aí é menor. Então esse é o primeiro estágio de processamento da informação visual que se tem aí na periferia, na retina. Depois essa imagem, a atividade, né, produzida por essa imagem vai ser transmitida para o sistema central. Então, toda lente convergente, ela possui um poder de convergência, que é a capacidade dela mudar a direção do feixe de luz. E esse poder de convergência pode ser calculado por essa fórmula aí, que se chama esse poder de convergência de dioptria, que é o inverso da distância focal em metros. Então, quanto maior a distância focal, menor é o poder de convergência da lente. Então, se a gente imaginar no olho humano, quando a luz está entrando, na verdade ela passa não só pelas duas lentes, mas por várias interfaces. A cada interface, e dependendo da diferença do índice de refração de cada meio que a luz passa, cada interface que ela atravessa, vai ocorrer um determinado desvio, uma convergência ou até uma divergência. Então aí as interfaces do olho são a primeira, a interface ar-córnea, que é a principal, e aí ocorre o maior desvio do feixe de luz. A interface córnea-humor aquoso, depois a interface humor aquoso cristalino, e finalmente a interface cristalino-humor vítreo. Então, teoricamente, quando a luz passa por cada uma dessas interfaces, aí vale relembrar que os meios o ideal é que esses meios sejam totalmente transparentes, você tem um tipo de desvio.
Mas o principal, como eu falei, é o primeiro desvio, a córnea, depois o índice de refração vai ficando cada vez mais próximo, aí por volta de 1,33, que é o índice de refração da água, tirando o cristalino. Né? O cristalino sim pode alterar para mais ou para menos o poder de convergência aí do sistema. Porque como você tem associada duas lentes, você soma a convergência das duas, ou aí subtrai também. Então, como existem essas diferentes interfaces, os biofísicos acabaram criando um conceito que é o conceito do olho reduzido, onde você de certa forma simplifica um pouco essas interfaces refratárias que sofrem refração do olho. Então esse seria o olho reduzido. Então você teria uma distância focal aí de 15 milímetros, N ali é o centro da lente, uma distância entre a córnea e o centro do cristalino de 5 milímetros e do centro do cristalino até a retina, onde é o foco, até a fóvea centralis lá, mais 15 milímetros. A córnea tem um raio de curvatura de 5 milímetros. N é o centro óptico ou ponto nodal, quer dizer, qualquer raio que passe por ali, ele não sofre desvio, 5 milímetros, a distância da córnea para ele. A profundidade do olho é de 20 milímetros, a distância focal do olho também de 20 milímetros e a distância córnea-retina também de 20 milímetros. Então, nesse sentido, o olho humano ele teria uma convergência variável. Por que a convergência é variável? Justamente por causa do cristalino. Então ela pode variar desde 51 dioptrias até 64 dioptrias. E quem contribui por essa variação? Justamente o cristalino. A interface ar-córnea, que é a principal, contribui com 43 dioptrias. E o cristalino, no mínimo, com 13 dioptrias, quando você está focalizando o objeto à distância, lá no infinito, até 26 dioptrias quando você está com o objeto muito próximo do olho. Então, somando-se isso, você teria no mínimo 51 dioptrias com o olho, e no máximo, para objetos distantes, e no máximo 64 dioptrias para objetos mais próximos. Então, o cristalino ele é responsável por essa adaptação à distância, ou acomodação à distância. Então aqui a gente vê duas situações, acomodação para longe e para perto. Quando você focaliza um objeto no infinito ou a um ponto muito distante, o cristalino ele toma uma forma alongada. E isso se deve à contração do músculo ciliar, que provoca o relaxamento de um ligamento às fibras da zônula. Então, ali, aqui não dá para ver bem, mas ele está mostrando ali as fibras da zônula. São essas fibras que conectam o cristalino com o corpo ciliar. E como o cristalino tem essa constituição elástica, você pode, pela ação dessa musculatura, deixar ele mais alongado ou mais achatado. Quando você traz um objeto para um ponto próximo, ele toma essa forma mais o músculo ciliar ele relaxa e o cristalino volta à sua forma mais achatada. Isso é com um poder de convergência maior. Então por isso que a gente diz que o cristalino é uma lente móvel, ela altera o seu poder de convergência, na verdade ela altera o seu raio de curvatura. Mas acontece que depois dos 40 anos, para basicamente todo mundo, essa musculatura do corpo ciliar ali começa a ficar fatigada e o cristalino vai perdendo a sua elasticidade, o seu controle de elasticidade. Então esse gráfico ele está mostrando que o ponto próximo, que é a melhor distância para você observar um objeto com nitidez, ele vai se afastando do olho.
à medida que o cristalino vai perdendo essa elasticidade. Então veja, ali depois dos 40 anos você tem um crescimento exponencial ali do ponto próximo. A esse fenômeno aí se chama presbiopia, mas isso é facilmente corrigido com o uso de lentes. Existe essa tríade da acomodação. Então acontece três coisas quando você nessa acomodação à distância. É a convergência dos olhos. Então os olhos, à medida que você vai trazendo o objeto para mais próximos, eles começam a focar cada vez mais para o centro. A miose, à medida que você aproxima os objetos, ocorre miose, quer dizer, diminuição do diâmetro da pupila, e aumento da curvatura do cristalino. Essas três coisas em conjunto formam o foco automático do olho humano. Então essa tríade de acomodação, um reflexo, é muito rápido, visuomotor, controlado por núcleos subcorticais, situados em uma região entre o mesencéfalo e o diencéfalo, chamada área pré-tectal ou simplesmente pré-tecto. Então a informação da retina vai para o pré-tecto, sai da retina através das células ganglionares para o pré-tecto, até os núcleos óculomotor e abducente, músculos retos, laterais e mediais. Os neurônios pré-tectais enviam mensagens ao núcleo de Edgar-Westphal, no mesencéfalo, ativam o nervo óculomotor, que é o nervo 3, o gânglio ciliar da íris e o músculo ciliar. Então aí você tem o controle central, o controle neural dessa acomodação à distância. Nessa figura, o professor Eduardo Garcia vai falar das aberrações. Apesar desse nome forte, aberrações, parece um tipo de doença, mas isso é uma consequência das lentes do olho humano. Então existem dois tipos. O que é uma aberração? É quando você, num sistema óptico, tem a formação de vários focos, como está sendo mostrado aí à esquerda para a aberração esférica. Veja ali que os raios que emergem dessa lente convergente aí, que poderia ser o cristalino, eles acabam formando vários focos. Isso não é bom para a visão, porque isso dá turvamento da imagem. E na da direita, que é a aberração cromática, você também tem ali, no caso, a formação de dois focos. Então, quando você tem mais de um foco, a tua visão não é muito nítida. Então, a ideia é eliminar isso. Mas existem formas fisiológicas para você eliminar esses dois tipos de aberração que realmente ocorrem no olho, mas que ninguém percebe. Então, como que é compensada a aberração esférica? Aonde ela mais contribui é quando você tem o cristalino mais abaulado, é quando você foca objetos mais próximos. Ali você vai ter uma maior diferença entre os raios que se formam da emergência nas bordas da lente e no centro da lente. Então, quanto mais abaulado tiver, quanto menor o raio de curvatura do cristalino, mais você vai ter essa influência. Só que, como compensação, quando você aproxima o objeto, ocorre miose, então diminuição do diâmetro pupilar, e aí você acaba bloqueando a entrada desses raios que mais contribuem para a aberração esférica, que são aqueles lá da periferia da lente. E fazendo isso você minimiza muito esse efeito e fica praticamente com um único foco. Então, fisiologicamente você já elimina essa aberração esférica que poderia ter algum problema no processamento da imagem. E a aberração cromática, ocorre outro aspecto fisiológico, é que os raios que mais contribuem para a aberração cromática são as bordas do espectro, o azul e o vermelho. Então o azul está lá de um lado, 400 nanômetros mais ou menos, e lá do outro lado 750 nanômetros o vermelho. Mas ocorre que a sensibilidade do olho ela aumenta quando você vai para o centro do espectro, e a sensibilidade diminui nas bordas do espectro. Então nessa figura você está mostrando as bordas do espectro, a retina tem uma sensibilidade diminuída para esses raios aí, e assim você acaba minimizando esse tipo de aberração. Então,
nesses dois aspectos aí, você fisiologicamente tem eliminado o problema da aberração. Mas é um problema que existe quando você está estudando ou trabalhando com lentes. E, e finalmente, falando desses defeitos que são associados à forma, defeitos de forma, a gente tem o conceito de olho emétrope. Então, o olho emétrope é aquele que tem um tamanho. Que tamanho é esse? O tamanho córnea, a distância córnea-retina. Essa é uma distância padrão. Então, o olho emétrope é aquele que tem o tamanho ideal para que, quando os raios incidam sobre a córnea e o cristalino, eles se encontrem justamente na fóvea centralis. Esse é um olho emétrope. Mas o que ocorre na população é que alguns olhos são mais curtos e outros são mais longos. E quando isso ocorre, como a córnea e o cristalino elas têm o mesmo poder de convergência para qualquer indivíduo, você vai ter formação de imagens atrás do olho, no caso da hipermetropia, porque o olho é muito curto, então o foco fica além da retina, e aí, claro, você tem que trazer esse foco um pouco mais para frente. E nesse caso do hipermétrope, você usa o que está sendo mostrado à esquerda ali, uma lente convergente. Então, você usando a lente convergente, você traz, porque aí você tem o somatório agora de 3 lentes convergentes. A lente artificial e as 2 lentes naturais. E com esse somatório você consegue trazer o foco exatamente sobre a fóvea centralis, que seria o foco da retina. Então, para a correção de um olho hipermétrope, você usa uma lente convergente. E o olho míope, esse é mais alargado que o normal. Então, o foco acaba se formando antes da retina, como está sendo mostrado na parte direita da figura. E aí você precisa de uma lente divergente. Então, você associa uma lente divergente às 2 convergentes naturais e traz o foco exatamente para a retina. Então, você compensa essa diferença na distância dos olhos de um hipermétrope e de um míope. Esses são os principais defeitos de forma. Você ainda tem o astigmatismo. O astigmatismo são pequenas deformações da córnea. Então a córnea, o ideal é que ela tenha uma superfície bastante lisa, mas às vezes você tem algumas depressões, alguns abaulamentos ali que prejudicam a imagem, mas aí o astigmatismo você corrige com um tipo de lente chamado toroidal e isso é compensado.